Shabbat Shalom, estamos de volta aqui no canal hoje para falar com os irmãos mais um pouco dessa linda festa de Sukkot, né? Nós já aprendemos muito a respeito de o que significa entrar na Sukkah, né? É estar debaixo das nuvens de glória que permeavam sobre aquele povo que estava atravessando o deserto, é estar debaixo da proteção do Eterno, do cuidado do Eterno. Por isso que nós, ao entrarmos na Sukkah, temos um sentimento grande de alegria, um sentimento grande de gratidão, porque sabemos que estamos sendo cuidados pelo Eterno. E entre outros e muitos significados da festa. Baruch Hashem. Só que hoje eu quero trazer uma leitura ainda mais, né, muito íntima desta festa. Será que nós estamos entrando apenas na sucá de nossas casas? Ou nós queremos então entrar na sucá, na tenda do Eterno? Sermos convidados a entrar na tenda apropriada para a luz do Eterno brilhar, onde a Shekhinah pairava, onde a voz do Divino, né, saía de entre os querubins. Eu estou falando do Mishkan, o Hashem. Vamos fazer uma leitura da Torá, no livro de Levítico, Vaikra, no capítulo 26. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. E não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela. Porque eu sou Adonai, vosso Elohim. Guardareis os meus Shabat, os meus Shabatot, os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou Adonai. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha lhes vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra que eu hei de vos dar. Na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e não farei cessar os animais, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis a vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000 deles, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, e comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova, e porei no meu tabernáculo no meio de vós. Aqui está traduzido como tabernáculo, mas é Mishkan, ou seja, é a minha tenda, né? A tenda sagrada. E a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Elohim, e vós sereis meu povo. Eu sou Adonai, vosso Elohim, que vos tirei da terra dos Mitzraíta, dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Baú Hashem. No continuar da leitura aqui, ele avisa que se a gente fazer o contrário também haverá, né, coisas piores para nós do que houve no Egito. Meus irmãos, o segredo está na obediência do Eterno. E assim a gente pode entrar então na tenda do Eterno, nesta festa de Sukkot, e em qualquer momento das nossas vidas, nós temos que entender o que nós precisamos fazer para entrar nessa tenda. O que havia nessa tenda, né? E que povo que pode entrar na tenda? Tem uma passagem também que eu quero ler para vocês, que está em Gênesis 28, né? Bereshit 28, no capítulo 28, onde pai Jacob ele está saindo, fugindo, né, de Esav e indo para a terra de Harã. A partir do versículo 10 diz assim: Partiu, pois, Jacob de Berseba e foi para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs como travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus,
E eis que os Elohim, os anjos de Elohim, os malachim de Elohim, subiam e desciam por ela. E eis que Adonai estava em cima dela e disse: Eu sou Adonai, o Elohim de Abraham, teu pai, e Elohim de Isaac. Esta terra em que tu estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e a norte e a sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar à terra, porque não te deixarei até que tenha cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, Adonai está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Elohim, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, a pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela, e chamou seu nome aquele lugar Bet-El. Bet-El, casa do Elohim. Está traduzido como Betel, mas não é Betel, é Beit-El, casa de Elohim. E o nome, porém, daquela cidade era Luz. A Jerusalém, antes de ser chamada de Jerusalém, ela foi chamada de Luz, Shalem, Baruch Hashem. E Jacob fez um voto dizendo: Se Elohim for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, Adonai me será por Elohim, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Baruch Hashem. Olha só, ali naquele momento ele era um rapaz solteiro, não tinha se casado ainda, não tinha tido seus filhos, não tinha conquistado praticamente nada, porque ele estava fugindo, ainda ia se casar, toda uma história para acontecer. E ele fez um juramento ao Eterno, que naquele lugar seria levantada a casa do Eterno. E foi. Mas na frente Davi levantou a casa do Eterno ali. Davi, né? Davi, através de Shilomo, né? Davi reuniu todo o material e Shilomo levantou. Mas o que é interessante é que de tudo ele disse: de tudo eu darei o macê, de tudo eu tirarei 10%, até da minha descendência. Existiam pessoas designadas para o serviço divino desde aquele momento do voto de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, um foi retirado para ser do Eterno. E esse um era chamado de Levi, e seus filhos deles foram gerados Moshe, Rabbeinu e Aharon. Aharon foi o primeiro Cohen Gadol, por conta do juramento que pai Jacó fez lá no Monte Moriá. Então, essas pessoas designadas poderiam entrar no Mishkan. Hoje não temos mais o templo sagrado. Com isso, cada pai, cada marido, cada dono do lar, ele é o sacerdote do lar. Ele é designado hoje como o levita, como o homem para o eterno. Com isso, você tem em si, né? Como a mulher, sua mulher é sua alma, faz parte de você, ela também é sacerdote do eterno. Todos nós, na verdade, no final das contas. Como nós podemos entrar, então, no Mishkan do Eterno hoje, agora? Quando abria-se a cortina que separava o mundo externo do mundo interno de luz que era o Mishkan. O que havia ali? Vamos entender, meus irmãos, que tudo é aquela sefirot que eu já expliquei para vocês. Nós moramos em Malchut, no reino. Mas esse reino, ele está precisando de correção. Quando nós entramos no Mishkan do Eterno, na tenda do Eterno, nós estamos começando a corrigir o Malchut. Então, a primeira cortina que a gente atravessa, a gente vê, logo de cara, uma pia de cobre. O que quer dizer o cobre, o bronze? O bronze, ele quer dizer juízo. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um julgamento interno de nós mesmos. Perceber em nós o que está de acordo com a Torá,
ou que não está de acordo com a Torá. Percebei em nós, pois os sábios dizem que o que foi usado para fazer a pia eram os espelhos das mulheres. Porque as mulheres no Mitzrayim, elas mesmo na escravidão, elas se embelezavam para seus maridos. Isso foi mérito das mulheres, porque elas com isso traziam mais filhos para o povo, crescia mais o povo. As mulheres se embelezavam para seus maridos usando seus espelhos, e os espelhos das mulheres foram utilizados para fazer essa pia. O espelho serve para quê? Para refletir a nossa própria imagem. Nós temos que começar a fazer essa reflexão. A primeira coisa para a correção de Malhut é a reflexão interna. Olhar para nós mesmos, parar de olhar para o outro, parar de olhar para as pessoas que estão errando ou que estão acertando, olhar para você. Como você está se comportando diante do Eterno? Fazer esse auto-julgamento, olhando para os espelhos dessa pia. O que tinha mais na pia? Água. A água serve para purificar. A água é a Torá. Então, a primeira coisa é começar a banhar-se na Torá. Lavar as mãos. As mãos se representam as 10 sefirot que compõem o nosso ser. Lavar isso com a Torá. Lavar os pés, que é o Malhut. Começar a limpeza para começar a correção desse reino. Em seguida, depois da pia, existia o altar. O altar também de cobre, porque também significa um julgamento para nós, para a nossa alma. E o que era colocado sobre o altar? Um animal. O animal para ser sacrificado, porque precisava morrer alguém pelo pecador. E quem que nós vamos colocar no altar? A nossa alma animal, os nossos desejos animais, aquilo que nos faz para baixo. Meus irmãos, os sábios nos dizem que quando a pessoa morre, quando desencarna, a nefesh, ela fica onde está o corpo. A alma animal, ela não sobe para os mundos espirituais. Se você seguir a sua alma animal, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar na sepultura, no Sheol. Apenas ali, não vai ter outro lugar para ir. Vai ficar preso para sempre no abismo. Nós temos que matar o animal. Como que eu mato o animal? Matando os desejos inferiores, aquilo que me faz atrasar a minha elevação espiritual. Eu tenho que matar a minha preguiça de estudar a Torá. Eu tenho que matar o meu desleixo com os mandamentos. Eu tenho que matar a minha vontade de fazer o mal, de praticar o mal. A minha má vontade de praticar o bem. Eu tenho que sacrificar o animal que existe dentro de mim. Aquele que é raivoso, aquele que é glutão, aquele que é beberrão, aquele que é viciado, selvagem. Ou seja, eu tenho que matar esse animal no altar de bronze, eu tenho que jogar ele no juízo do Eterno, para que o fogo do Eterno queime. E assim, eu, com o animal sacrificado, eu possa romper mais para frente. O que vai ter mais na frente no Mishkan? Existe mais uma separação. Porque eu falei para os irmãos que de Malhut para os mundos espirituais tem uma separação. Aqueles mundos que eu mostrei no quadro para vocês, Malhut ela fica bem distante, é porque aqui ficou pequeno. Mas Malhut ele está muito distante e ele recebe apenas gotas de luz do Eterno. Malhut não tem luz própria. Então eu tenho que começar a corrigir isso, eu tenho que entrar na luz do Eterno. Então eu vou abrir agora a cortina como um sacerdote do Eterno, eu vou entrar no santo lugar, que é o mundo de Yetzirah, o mundo das emanações da formação, o mundo que vem acima de Malhut, a partir de Esod. Eu vou começar a entrar. E o que eu enxergo lá? Né? Do lado sul, que provém a misericórdia do Eterno, lado sul, quando você quiser rezar ao Eterno para implorar a misericórdia, vira para o lado sul. O lado sul provém a misericórdia do Eterno. E lá estava o quê? A menorá. Aquele lindo candelabro feito inteiro de ouro. Nele havia 7 braços. O que são os 7 braços? As 7 sefirotes de baixo. Um era o servo. Uma sefirá ficava sempre... Uma sefirá, não. Um dos
candelabros, um dos braços do candelabro, ficava sempre acesa para representar Malhut. Malhut tem que estar sempre com fogo aceso, porque se Malhut apagar o fogo do eterno, ela não se acende novamente, porque o fogo vem apenas dos mundos espirituais, a luz do eterno vem do espiritual. Malhut é físico, então tinha que manter sempre uma acesa, que era Malhut, e aí começava a acender Yesod, Hod, Netzach, Feret, Gvurá e Chesed. E assim, todas essas emanações vinham para Malhut, vinha para o povo, vinha para o mundo através daquele candelabro. Quando olhava-se para o lado norte, que é de onde vem a severidade do Eterno, tinha uma mesa de ouro. Aquela mesa tinha pães. Os pães, os sábios dizem que nunca ficavam velhos. Colocava-se o pão para o Shabat, eram 12 pães, representando cada pão uma tribo. O pão é a Torá também. Então, aquilo ali era o alimento espiritual para cada tribo. E aquele pão não ficava velho. Quando era sexta-feira à tarde, que trocava-se os pães por pães novos, os sacerdotes, os levitas, comiam daquele pão. Ele estava como se tivesse acabado de sair do forno. Então, a mesa é o lugar de refeição. O que significa isso? A mesa é o lugar de onde vem o quê? A parnassá, a prosperidade, a bênção, para que nós podemos, então, viver, né? Ter sustento. É daí que vem. A mesa também é utilizada para quê? Para estudo. A gente senta-se na mesa para estudar a Torá. O pão, ele significa tanto a questão do sustento, como também o sustento físico e espiritual. E Yeshua fala, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ou seja, pegar a Torá e dar para os estrangeiros que só tem a alma animal, só manifesta a alma animal, por isso que chama de cachorro. Não é porque é animal, é um cachorro, um animal, não. É porque a alma animal daquela pessoa, a única coisa que ela consegue botar para funcionar, ela não põe para funcionar a alma espiritual, o ruach. Não sobe por ruach, por espírito, não sobe para Neshama, para a consciência divina. Então, essa mesa estava do lado norte, para que nós possamos participar, compartilhar desse pão, nós temos que colocar Gvurá. O norte vem a Gvurá, nós temos que colocar disciplina em nós. Fazer corpo mole, fazer depois, não vamos a participar da mesa do Eterno. Para participarmos da mesa do Eterno e sermos preenchidos com o pão da palavra do Eterno e também com o pão do sustento, nós precisamos trabalhar para o Eterno com disciplina. Para o Hashem. Então, para o lado leste, que é de onde está, né, de onde vem a Shekhinah, até porque Israel está para o lado leste, Jerusalém, existia um altar pequeno de ouro, onde ali se colocava o Ketoret. O Ketoret é o incenso. O incenso, ele é tipificado pelas preces, as preces do povo. O incenso, ele simbolizava isso. Contudo, cada componente de um incenso também tem um segredo que espanta o Satã. Retira o Satã e traz a felicidade. E nós sabemos que a alegria é o que atrai a Shekhinah. Por isso o altar de incenso precisava estar ali, logo antes do santo lugar, do santo dos santos. Porque sem alegria o Eterno não vai habitar sobre. Baruch Hashem. E lembrando que a menorá ela era acesa 2 vezes no dia. E assim também o altar de incenso. Tem que ter uma continuidade. Ah, mas as rezas se repetem, eu tenho que fazer novamente de manhã. Por que eu tenho que fazer novamente? Porque eu preciso reafirmar para mim mesmo o meu compromisso com o Eterno. E por que um dia nasce? Nós poderíamos simplesmente dormir e não acordar mais, mas a misericórdia do Eterno está nos dando graça e por isso nos concede mais um dia para trabalharmos melhor para o Eterno. E nesse dia eu tenho que novamente repetir as minhas ações boas e melhorá-las. Baruch Hashem. Então, ali atrás daquele altar de incenso, tem o quê? Uma cortina
simbolizando a separação do mundo da formação de Yetzirah para os mundos superiores, o mundo da criação e o mundo da emanação, o mundo de Beriá e o mundo de Atzilut. E lá naquele lugar atrás da cortina, somente o Kohen Gadol pode entrar. Somente em Yom Kippur, você, sacerdote do Eterno. Você só pode entrar lá em Yom Kippur. Você, no Mishkan do Eterno, na tenda do Eterno, nós estivemos lá há poucos dias. E o que tem lá? O que tem lá? A arca sagrada do testemunho. O que tem dentro da arca? A árvore da vida, a Torá, o man, para representar o cuidado do Eterno. Lá existia a vara de Aaron, para mostrar que o Eterno quer contactar com os seres humanos através do Kohen, através do sacerdote. Ou seja, o Eterno quer conectar com você, porque hoje todos somos sacerdotes diante do Eterno, que o templo sagrado não está levantado. Você pode entrar na tenda do Eterno no Mishkan agora. Baruch Hashem. Para isso, vou fazer uma leitura aqui, porque em cima da tampa, o que tinha? Quem é que sabe? Tinha o quê? 2 querubins, que está traduzido como querubim, mas é querubim, Baruch Hashem. Vou ler um versículo intrigante aqui para os irmãos. Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 24, diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha que coisa. 2 querubins foi colocado na porta do jardim quando Adão foi tirado de lá. E depois o Eterno manda colocar 2 querubins sobre a tampa da arca que continha a Torá. Vamos fazer a ligação, meus irmãos, disso? A árvore da vida está sendo protegida por 2 querubins. Ou seja, para eu e você conseguir entrar em Atzilut, para eu e você conseguir entrar de novo naquela comunhão inicial do mundo de Beriá, onde foi Adão criado seu corpo, nós temos que atravessar os querubins. E lá depois dos querubins vai estar o quê? A Torá. Então, quando você aprende os códigos da Torá, quando você segue a Torá, os mandamentos do Eterno, você volta a se relacionar com o Eterno no mundo elevado de Beriá. E até mesmo em Atzilut, depois do final da última correção, onde Keter de Atzilut estará em Malchut corrigido. Que maravilha, meus irmãos! Eu vou voltar a fazer estudos sobre o Mishkan para explicar melhor cada item do Mishkan. Só que para nós não ficar presos só no estudo do Mishkan e voltar um pouco para a festa de Sukkot, que é o que nós estamos vivendo hoje, claro que nós aqui estamos entrando na Sukkah do Eterno, eu quero lembrar daquelas espécies que nós estamos fazendo os movimentos, né? Porque é muito interessante a quantidade que foi pedido pelo Eterno que nós pegássemos. E agora a gente vai fazer um relacionamento aqui para que nós possamos, então, compreender. Eu sei que o centro, ou seja, o meio do lulav, né, das espécies, é aquela palmeira, né, que a gente coloca. Então, eu coloquei aqui como a sefirá do centro, Feret. A palmeira, a gente sabe que ela tem fruto, mas não tem cheiro. A zaravot, como que eu vou corrigir a zaravot? Olha só, eu corrijo o lulav com tferet. Eu tenho fruto no lulav, mas não tenho cheiro. Tferet, o que tferet me ensina para eu poder corrigir o lulav? Tferet é a sefirá do meio que ensina a vencer o ego. Como que eu sei que Tferet ensina a vencer o ego? Porque Yaakov Avinu, ele se tornou carruagem de Tferet, depois que ele se tornou Israel. E para Yaakov se tornar Israel, o que aconteceu? Yaakov teve uma luta com o Satã. Ele venceu o Satã. E ele falou para o Satã abençoar ele. O Satã deu um nome para ele chamado Israel, que significa direto com o Eterno. Olha só, reto, direto com o Eterno. O lulav, ele está nos trazendo esse ensino. Você precisa corrigir, trazer o cheiro para o lulav. Que o lulav tem a obra, mas não tem o cheiro. Como você
matando o seu ego, ganhando do seu ego. Ganha dele. Equilibra isso, traz o equilíbrio. E você vai conseguir colocar o cheiro no lugar. As aravot, que são duas aravot. E para a gente sacudir as aravot, a gente põe ela do lado esquerdo. Então, aqui, desculpa, lá de cá. As aravot, as duas. Quais são as sefirat que estão do lado esquerdo? As sefirot que estão do lado esquerdo. Nós temos Gvurá, que é o quê? A disciplina. Baruch Hashem. A força. Como que eu vou corrigir minha aravot que não tem cheiro, não tem fruto, não tem nada? É só a folha seca. Eu preciso trazer uma disciplina para a minha alma. Eu vou dizer, eu vou estudar a Torá, eu vou colocar horário, eu vou fazer uma agenda, eu vou praticar o mandamento a partir de agora, quando eu sentar na mesa, eu vou falar abrahá, mesmo que eu não sei abrahá de cor, eu vou escrever num papel, eu vou imprimir numa folha, eu vou deixar do lado e eu vou fazer, eu preciso usar de força, de gvurá, para corrigir a aravot dentro de mim. Qual mais? Rod, a gente já falou que é a humildade. A humildade de saber que sem o eterno, nós nem existe. Para me corrigir essa aravota aqui, ó, eu tenho que falar para ela, olha, avô, tu não é nada. Sem a luz divina, eu preciso entender essa humildade verdadeira e ter a ousadia de querer ter cheiro, de querer ter fruto. Você vai dar fruto, você vai cheirar. A partir de agora, você vai começar a praticar a Torá, você vai começar a estudar a Torá, porque você, se não tiver Torá, você não é nada, você não é, nem existe. Então, você vai começar a aravot, véia, dentro de mim. É assim, meus irmãos. E agora, vamos falar da Hadassim, que tem cheiro e não tem fruto? Como que eu vou corrigir ela? Elas são 3. Então, eu vou conectar ela com Hesed, que está na direita, que ela é para o lado direito. Então, Hesed, para mim começar a ter os frutos, que eu só tenho cheiro, eu tenho que colocar Hesed. O que é Hesed? Amor incondicional. Se eu amo o eterno, acima de todas as coisas, independente de qualquer coisa, eu amo o eterno. Eu vou fazer o que ele me pede. É simples. Eu já sei o que ele me pede, porque a Hadassim, ela tem um entendimento, ela tem um estudo. Só não pratica. Então, está na hora de começar a dar fruto, Hadassim. Qual mais a outra Sefirá? Netzach. Netzach significa o quê? Perseverança. Então, eu vou perseverar. Ah, é difícil. Não, eu vou de novo, eu vou começar, eu vou levantar cedo, eu vou fazer, porque assim eu vou começar a dar fruto do meu estudo. Só estudar, meus irmãos, não é complemento, não. Essa festa é para te fazer acordar, meus irmãos. Para você entrar no Mishkan do Eterno. Não é só para você entrar numa tenda simples na sombra aqui, não. Entra no Mishkan, muda. A outra Hadassim vai me conectar com Yesod, porque o sábio diz que a Sefirá de Yesod parece estar central, mas ela fica mais para o lado direito. Então, ela também vamos colocar ela para o lado direito, porque tem 3 Hadassim para a direita. E a Yesod vai trazer o quê? A Yesod vai trazer o quê? O compartilhar, o autocontrole. Como é que a Hadassim vai dar fruto? Eu sei o mandamento, mas eu guardo só para mim. Não está dando fruto. Então, agora eu vou usar Yesod, eu vou começar a compartilhar, eu vou começar a ensinar alguém, eu vou começar a dar esse fruto de ensino, é um fruto. E controlar minhas más ações, saber resolver as coisas, saber pegar a luz do eterno, que Yesod é isso. Ela pega a luz de todas as sefirot e pinga em Malchut. Saber fazer aquilo que está na mente é colocar na habilidade. E assim a Hadassim vai começar a dar fruto. E Malchut corrigido é o etrog. O que é o etrog? É Malchut corrigida. Baruch Hashem. Bendito seja o eterno. Essa festa vai fazer a diferença na sua vida se você pegar o ensino da festa e praticar. Por isso é tão importante participar dos encontros do Eterno. Baruch Hashem. É tão importante, meus irmãos, nós entrarmos em comunhão, em conexão com o Eterno nos seus encontros, nas suas festas, nos seus moadim, que significa encontros marcados, que o próprio Criador nos convoca. Não é convocação de homens. É festa de homem, de mulher, de isso, de daquilo. Não! É o encontro cósmico com o universo,
onde você tem acesso a essas maravilhas. Ou seja, você tem acesso a portais que vão corrigir a tua alma, a ferramentas espirituais que vão fazer efeito na tua vida. E você vai conseguir se tornar um etrogo. Você vai se tornar o fruto perfeito, a alma para habitar a luz do Todo-Poderoso. Quero agradecer aos irmãos. Quero pedir que entrem em contato comigo aqui pelos comentários para participar do nosso grupo, onde a gente envia, né, mais materiais. Acesso lá, você vai poder, assim, participar, interagir, fazer perguntas também. Quero agradecer aos irmãos por me dar a oportunidade de contar as bênçãos do Eterno, a luz do Eterno, que eu aprendi para vocês. Muito obrigada. Curtam o vídeo, compartilhem com pessoas de Israel. O que é Israel? Israel é os homens que vivem nesse mundo, nessa terra, que querem entrar no Mishkan. As pessoas que querem entrar na tenda do Eterno. Esses são Israel. Shabbat Shalom. Lehitraot.